Oi, pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui para mais um momento Papo de Linguagens, para conversar com alunos ou ex-alunos meus que já alcançaram mais de 40 acertos em linguagens e estão aí na iminência de entrar na universidade, de conquistar uma vaga na universidade pública para o curso de medicina ou para outros cursos tão concorridos quanto, e aqueles também que já foram aprovados. Hoje eu vou conversar com Gabriela, minha ex-aluna, que já entrou aqui, e vou já convidá-la para a gente dar início a essa conversa. É o nosso terceiro encontro em 3 semanas. A cada semana a gente tem feito uma live para conversar sobre a experiência desses alunos na evolução em linguagens. Linguagens ainda é uma matéria, uma área mal compreendida na preparação para o Enem, tanto por alunos e algumas vezes até por professores, sobre como conduzir a preparação para a prova de linguagens. A prova de linguagens não é uma prova de interpretação de textos, como muita gente fala. Muita gente ainda repete essa ideia e não é verdade. A prova de linguagens também não é um estudo baseado na gramática normativa única e exclusivamente, como o ensino tradicional de língua portuguesa sempre pregou. A prova de linguagens tem particularidades. Ela é baseada em uma outra estrutura que a gente já conhece como a matriz de referência do Enem. Então, são competências e habilidades. E, é claro, conteúdos envolvidos nisso. Bem, então a cada encontro, toda semana, eu converso com um aluno que viveu essa experiência de evolução dentro da prova, dentro da área de linguagens. Alunos que saíram de 15, 20, 25 acertos, 30 acertos e alcançaram a marca de mais de 40 acertos em linguagens, que é possível, e não adianta só o professor mostrar e falar isso. É bom que vocês escutem essa experiência de outros alunos. Olá! Olá, tudo bem? Poxa, tudo bem? Quanto tempo, muito feliz de ver você. Também. Boa noite, vou chamar de Gabi. Pode chamar. É a minha terceira live aqui, do final do ano passado para cá, com alunos e ex-alunos que alcançaram a marca de mais de 40 acertos em linguagens. São alunos a quem eu convidei para participar desse momento. Dentre eles, você, e estamos aqui hoje. A ideia é que a gente tenha uma conversa mesmo, um bate-papo sobre essa experiência. Por que é importante quando vocês falam? Porque a prova de linguagens, você sabe disso, deve lembrar, é uma prova mal compreendida muitas vezes, né? De se achar que é uma prova só de leitura. Então, basta ler, basta saber ler e que se faz a prova. E não é bem assim. Então, como vocês passaram por esse processo de amadurecimento da prova de linguagens, entendimento mais maduro mesmo da prova, aí é bom que vocês falem. Então, a ideia é essa. E para a gente começar efetivamente, queria que você se apresentasse para as pessoas que vão escutar essa live, que estão escutando, e falasse também da sua pontuação, curso de aprovação. Bom, eu me chamo Gabriela Stena, né? Não sei se... Eu tenho 25 anos hoje, e eu fiz 41 acertos em linguagens e consegui 734,5 pontos. Não estou enganada, foi isso aí. E hoje eu estudo medicina na Universidade Federal de Sergipe. Muito graças a essa pontuação também. Inclusive, no meu ano, eu vi até que foi a maior nota de linguagens lá da minha turma. Sim, que legal. Pois é, são resultados muito expressivos. Eu lembro bem que não faz nem tanto tempo assim, né, que você passou por esse processo. Tem o quê? 2 anos da sua aprovação? Isso, eu entrei em 2023. Fazer 3 anos agora, né? Isso. E eu lembro bem da experiência, como foi para você, de te acompanhar vendo as aulas, de perguntar, de participar da resolução das questões, de tirar dúvida. E olha que você já tinha uma experiência na preparação para o Enem quando a gente se encontrou, e você estava sempre ali muito participativa. Então, para a gente começar a entender a sua trajetória, compartilha com a gente como é que foi, assim, como era o seu aproveitamento em linguagens antes das nossas aulas. Então, eu fiquei muito tempo estagnada. Eu fiz 4 anos de cursinho até conseguir passar. E ao longo desses 4 anos tive muito pouco, assim, evolução quantitativa de acertos mesmo. E eu acho que não só de acertos, eu acho que aprendizado também eu não evolui tanto até chegar o ano de 2022, que foi o ano que eu estudei, no outro ano passei. Tipo, eu ficava em torno mais ou menos de 35 acertos no máximo. Acho que teve um Enem que eu fiz 36, foi o meu máximo.
E nunca conseguia passar disso, sempre fiquei muito estagnada. Até chegar o ano 2022, ter aula com o senhor e realmente conseguir evoluir nesse processo. Isso é muito legal, tá? Porque quando a gente pensa na prova de linguagens, a gente sabe que ela não é uma prova impossível de alcançar essa marca, embora seja muito... Nos últimos anos a gente tem encontrado mais candidatos com esse número de acertos, porque com o tempo também as pessoas estão entendendo como é que se prepara para linguagens. Mas até pouquíssimo tempo a gente não tinha um candidato ao longo do Enem que tivesse feito as 45 questões. Então era muito comum ter esse número de acertos aí, 35 acertos, 34 acertos. Mas você não começou com esse número, né? Lá no comecinho mesmo. Não, eu ficava mais nos 30 acertos. Eu falo que foi para o máximo lá foi para 35, 36, entendeu? Sim. E para um aluno que quer medicina, como era o seu caso, e muitos hoje querem o curso de medicina, 35 acertos pode ser muito baixo, né? Porque aí toda pontuação faz diferença, cada questão faz diferença em todas as áreas. E linguagens é peso para todos os cursos, é bom lembrar disso. Porque como tem aquela ideia de que matemática tem mais peso, em número de acertos, pontua mais, então é comum que os candidatos achem que linguagem não é uma área importante. E é importante. Só não tem, pela TRI, pela lógica da prova, não tem o mesmo número de... não pontua tanto em termos quantitativos, né? Mas é uma prova muito importante para a aprovação, sem dúvida. E nesse momento, Gabi, quais eram, nesse momento ainda dos 35, dos 30 acertos que você está trazendo para a gente, quais eram as suas principais dificuldades, assim? O que você sentia de mais difícil na prova de linguagens? Para você, o que acontecia? Sim. Tinham algumas questões, assim, principalmente as mais difíceis, que eu achava que era impossível entender, assim, tipo assim, passou o Enem, eu nem voltava muito nelas, porque eu achava assim, não, eu sou incapaz de entender esse poema. Eu lembro que tinha até uma questão que eu enjoei muito, senhor, acho que era do Pavão Vermelho, Enem 2021. Sim. Pronto, eu não entrava na minha cabeça, porque eu fiquei em dúvida entre duas. Aí os gabaritos de cursinho, na época que saiu o resultado, colocava a que eu não tinha marcado. Quando saiu o resultado do Enem, era um gabarito totalmente diferente da minha, do cursinho, de todo mundo. E eu ficava, não consigo entender. Mas aí, só o senhor mesmo conseguiu me convencer de que realmente fazia sentido aquele gabarito. Então, existiam muitas questões que eu achava, tipo, me sentia incapaz mesmo de entender, de compreender algumas questões, principalmente dessas linguagens mais rebuscadas, tipo poema, poesia. Achava que o caminho talvez fosse, sei lá, eu aprender uma linguagem melhor, mas não era bem por aí, eu percebi com o senhor. E era mais isso, mas essas questões também eu acho que eu negligenciei, às vezes, conteúdo, né? Porque eu acho que o senhor fala muito disso, que falava sempre disso, que a prova de linguagem não é uma prova subjetiva. Então, muitas vezes a gente negligencia estudar gêneros textuais, figuras de linguagem, essas coisas, a gente acha que é besteira e garante, tipo, é o diferencial para você sair do 35 pro 39 e 40. Então, foi muito isso, assim, deixar de negligenciar os conteúdos, porque a linguagem tem conteúdo, não é só interpretação, e também buscar entender essas questões mais difíceis que a gente acha que é impossível, mas não é. Exatamente. Então, assim, quando vocês falam, eu fico sempre muito orgulhoso, porque eu percebo que eu doutrinei vocês direitinho. Nesse sentido de que vocês falam com muita propriedade, pela experiência que vocês carregam. Então, a prova de linguagens não é uma prova de interpretação. Isso quer dizer que ela não é só ler texto e chegar a uma ideia sobre o texto. Você tocou num ponto super importante, que é a dificuldade comum em poemas, porque a linguagem é figurada, a linguagem é subjetiva, mas o olhar para o texto deve ser objetivo. É aí onde entra em choque. E negligenciar conteúdo, porque eu sempre explico que a prova de linguagens ela tem conteúdo, só que o conteúdo estudado não é o fim, ou seja, não é a finalidade. O conteúdo estudado é o meio. Então, se você sabe o que é uma metáfora, ótimo, mas agora você vai ter que usar essa metáfora, esse conhecimento, como meio para ler um texto. Não basta saber só o que é uma metáfora. A diferença é só essa. Só que essa mudança de concepção já faz muita diferença. Porque nessa hora que você sai de 35 acertos para mais de 40 acertos, é isso que vai fazer a diferença.
Então, pelo que você está dizendo, Gabi, você tinha algumas crenças limitantes, né, em relação à prova de linguagens. Quais é? Então, como eu falei, eu tinha essa percepção de que algumas questões eram impossíveis, né? E não mesmo para, sei lá, eu não tinha muito hábito de ler, porque a gente fica imersa nos conteúdos de vestibular, a gente não costuma ficar lendo literatura clássica, essas coisas, e não necessariamente precisa disso para responder as questões, né? Eu aprendi muito isso com o senhor também. Acho que. Deixa eu ver na minha cabeça, eu esqueci. Porque a leitura ela é importante sempre, né? Sim. Bom, eu falei até sobre isso na live anterior. A leitura é sempre importante, mas ela não é o caminho da preparação. Não é que lendo muito você vai fazer bem a prova. Não só isso. Ler bem, ou ter hábito de leitura é importante para a vida, Sim. inclusive para o Enem. Então, essa era a sua ideia. Isso é o que ficava te limitando, assim? Sua crença limitante era essa? Também, isso era de eu acreditar, isso de que, tipo assim, não tinha jeito para evoluir linguagens. Ou você é gênio, assim, que entende as coisas, ou não. E realmente existe um caminho para você entender as questões mais difíceis de linguagem, para você conseguir interpretar. E também entender que existe um padrão. A prova tem um padrão, né? A gente acha que é só ler e entender, mas ela tem um padrão que eu estudando a prova desse ano, eu consegui, inclusive, replicar na prova do ano seguinte e bem. E aí, eu acho que era algo que me limitava também. Eu achava que, tipo, eu sabia que as outras provas tinham um padrão, eu sabia que matemática tinha um padrão, natureza, enfim. Mas linguagens a gente não para pra pensar que também tem. Agora, eu como professor fico super angustiado quando eu encontro meus alunos achando assim, hoje você não vê mais dessa forma, mas muitos alunos que estão iniciando a preparação vêm com esse sentimento de que, em matemática eu sei qual é o conteúdo que a questão está cobrando. Em linguagens eu não faço ideia. Então, na hora da prova, isso vai gerar muito desconforto, vai dar nervoso, a pessoa não vai saber o que fazer. E isso prejudica na pontuação, com certeza. Então, saber que a prova de linguagens tem conteúdo, saber que ela tem um padrão, um comportamento é método, é estratégia. E isso ajuda qualquer pessoa que está se preparando. Então, teve algum ponto, Gabi, de dificuldade que foi muito marcante para você nessa jornada, sua preparação? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou, assim, que foi muito marcante? Tipo, poxa, isso aqui, eu insisto e não estou conseguindo mudar. Assim, eu lembro de muitas vezes ficar, assim, depois da aula brigando com o senhor, porque eu não concordava com as respostas. Mas acho que depois que entrou e eu compreendi melhor o porquê das coisas nas questões, isso melhorou. Eu acho que uma dificuldade que eu tive quando eu ia muito mal nos simulados, assim, muito mal, eu digo, 30 acertos para mim é mal, no contexto de medicina, querer medicina é ruim, né? Porque a gente vai ter que compensar muito nas outras áreas. Então, teve uns simulados ao longo do ano que eu fui mal, e aí eu acho que isso abala muito o nosso emocional. Sim. E tentar me reerguer foi uma dificuldade, assim, diante desse processo, tipo, de pensar de que esse número de acertos não vai se repetir na hora da prova, né? E acho que muito com a ajuda do senhor, muito com ir atrás dos meus erros, porque a hora de errar é essa, né? A hora de errar é justamente nesse simulado, nessa hora que eu estou estudando. E era algo que eu não fazia muito nos outros anos, de voltar tantos meus acertos e entender o porquê que não voltar tantos meus erros, perdão, e entender por que eu errei. Então, acho que minha principal dificuldade foi, além disso, de eu aprender a compreender os poemas que eu já citei, que eu achava que era impossível, acho que era manter o emocional, sabe? Diante desses mau desempenhos, sabe? Mas acho que o senhor sempre conseguiu guiar a gente muito bem, diante dos nossos erros, né? Porque eu acredito muito que o erro ele é uma forma de. Ele é necessário no processo. A gente é muito focado no acerto e não percebe que o erro ele constrói o caminho, né? Ele constrói o processo para chegar ao acerto. Então, a gente tem uma tendência a só valorizar quando acerta e a ficar se martirizando quando erra. Só que em linguagens, tudo começa mais ou menos assim. Por exemplo, você disse eu
não dei tanta atenção a linguagens. Você disse algo mais ou menos assim. Em algum momento eu não dei tanta atenção a linguagens. Se um candidato ou um estudante não dá tanta atenção a linguagens, ele faz o simulado e ele confere o resultado. Você acha que ele vai depois querer entender o que errou? Não vai. Porque se ele não se preocupa com linguagens, por que ele vai dar atenção aos erros? Então, qual é a tendência no próximo simulado? É que ele produza mais erros ou os mesmos erros. E não confira o que errou. Não tem como sair desse lugar se você não faz alguma coisa diferente. A primeira coisa é entender que linguagem é importante. E daí para frente, com estratégia, com objetividade, as coisas vão mudando, que foi o que aconteceu com você. As mudanças aconteceram. E quais foram essas primeiras mudanças que você foi notando depois das nossas aulas, assim, em termos de desempenho, o seu olhar em relação à prova? Você falou do emocional, se você foi se sentindo mais segura também em relação à prova. Com certeza. Eu acho que depois de uns 2, 3 meses tendo aula, assim, com o senhor, eu fui. Eu acho que a primeira coisa que eu notei de diferença foi a qualidade do que eu tava errando, sabe? Tipo, eu parei de errar os mesmos tipos de questões, entendeu? Não tanto em número de acertos, mas aquela tipo de questão que eu sempre errava. Tipo, sempre errei poema, sempre errei figuras de linguagens aplicadas aqui, nesse sentido, sabe? E aí eu fui entendendo mais e fui evoluindo mais a passos curtos, né? Depois que realmente foi se refletir num maior número de acertos. E também, como o senhor citou, sem dúvidas, melhorou a minha segurança também. Linguagem não era uma área que eu tinha muita dificuldade, mas como eu disse, eu estava muito estagnada. Então, isso me deixava insegura. Tipo, o que é que eu faço agora? Estudo e não saio do lugar. Faço questão e não saio do lugar. Então, foi isso que mudou em mim. Eu poder entender que eu estou evoluindo. Ainda que no primeiro momento não era em número de acertos, mas eu pude perceber que eu estava evoluindo nas questões mesmo, assim, eu não erro mais esse tipo de questão, só que você não me pega mais, sabe? Porque, aproveitando aqui, inclusive, que a professora Márcia de Artes essa live, eu não sei se ela foi sua professora. Foi sim, ela que entrou aqui agora sabe, além disso, eu reforço que a competência 5 da prova, que tem a ver com literatura, e a competência 4, que tem a ver com arte, são 2 áreas exigentes para os candidatos. Então, só um professor de arte, como é o caso dela, que mostra de maneira técnica, que mostra de maneira bem orientada como resolver esse tipo de questão, para o aluno não ficar nervoso. Também isso serve para as aulas de literatura, porque a literatura que cai no Enem não é como os vestibulares tradicionais, então cabe a professores de linguagens como nós, ou como eu, orientar, olha, é assim que se aplica, é assim que se faz, olha para o comando, observa o funcionamento do texto, não fica tão preso à teoria, mas usa a teoria dessa forma. Então, tudo isso vai gerando uma segurança no aluno, no candidato. Porque eu suspeito que um dos fatores mais difíceis de dominar na prova do Enem seja o fator emocional. Sim, com certeza. Vocês concordam? Você melhor do que eu. Eu fiz o Enem, eu tenho dito isso nas lives, eu fiz o Enem agora em 2025 e eu digo que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito para mim enquanto professor. Porque ao longo de todos esses anos eu sempre preparei meus alunos, mas eu não podia fazer o Enem por questões de correção de redação do Enem, etc. Eu não podia participar. Esse ano eu resolvi fazer, 2025, e foi impressionante como viver esses domingos mudou muito a minha cabeça. Não porque eu não soubesse como é difícil, mas porque viver na pele a exaustão, o cansaço, o domínio de tempo, o controle de tempo, o domínio de prova. Então, foi uma diferença enorme, sabe? Viver essa experiência, porque o emocional faz muita diferença. Tem gente que não passa só por isso. Sim. Né? Agora, como é que você lida com o emocional? Conhecimento também. Além de um bom psicólogo, além de uma boa terapia, tem que ter o conhecimento. Para não sentir que linguagens é uma coisa perdida, por exemplo. Então, nessa jornada de estudo, Gabi, me diz, aconteceu algo que você jamais imaginou que seria possível, ou que você imaginava que ia ser muito difícil de conseguir, e depois das nossas aulas você se viu fazendo, se viu conseguindo. Aconteceu isso, e se aconteceu, o que foi?
Eu confesso que eu lembro até hoje, eu estava sentada nessa mesma cadeira aqui onde eu tô, quando eu corrigi a prova de linguagem, porque eu não acreditei quando eu fiz 41, eu não acreditei, pra mim era impossível, não é nem fazer. Eu lembro que eu me tremia todinha, assim, meu Deus, eu corrigi umas 3 vezes de novo pra ver se era isso mesmo. Não é isso mesmo. Mas era isso, eu achava que era impossível passar dos 40, ainda fiz uma mais. Foi algo surpreendente pra mim, mas muito do fruto da preparação, né? De tudo que eu estudei. E realmente isso fez diferença para mim, estar segura do conteúdo durante a prova, justamente para controlar bem esse tempo, ainda linguagem junto com redação, então a gente fica super atacado. A prova de humanas também consegue ser bem chatinha. Então eu já tinha conseguido esse número de acertos assim, fazendo prova em casa, sabe? Mas no Enem, pra mim era impossível e foi isso que aconteceu. O impossível aconteceu. Não é impossível. O impossível aconteceu, né? Essa frase é ótima. Acho que eu vou usar nas minhas aulas. Olha, eu fico tão feliz de escutar isso, porque no fim das contas a gente olha assim para os alunos e vê a angústia. Foi dessa maneira que surgiu. Assim, o que eu quero dizer quem determinou o meu modo de dar aula foram vocês. Foram os alunos, porque a gente chega da universidade, eu chego com todo o conhecimento de um profissional e leva para a sala de aula achando que, a gente vai aplicar dessa maneira e vai funcionar. Mas não foram poucas as vezes, você é prova disso, você sabe, que eu explicava uma questão achando que aquilo que eu estava explicando era suficiente, era até óbvio. E vocês olhavam para mim e chegam aí isso ainda acontece, e dizem assim: professor, eu até entendi porque a resposta certa é essa, mas eu ainda não entendi porque que aqui eu marquei errado. Ou seja, vocês estão pedindo mais, vocês querem entender melhor, vocês querem mais estratégia no olhar. Então, foi a partir dessa experiência que eu fui entendendo que o erro era muito importante na preparação e de ter um olhar mais objetivo também, isso era muito fundamental. Eu fico feliz quando vocês falam assim, como você está compartilhando com a gente. Mas me diz mais, teve alguma conquista marcante assim na... Eu imagino que você já tenha respondido na pergunta anterior. Mas eu vou perguntar mesmo assim, se teve alguma conquista muito marcante nessa sua jornada de estudos após as nossas aulas? Acho que além, né, do feito da prova do Enem. Dos 40. Eu acho que eu acabei respondendo, inclusive, assim, das questões que eu não entendia. Como eu citei, eu até lembro até hoje da questão do pavão vermelho, porque para mim não entrava. Então me marcou muito poder entender e coisas que para mim não faziam o menor sentido. E já há alguns anos, tipo, questões que eu fazia, refazia e continuava errando. Mesmo vendo a questão mais de uma vez, eu continuava errando. Então, me marcou poder ter conseguido compreender as questões que nunca fizeram sentido para mim antes, sabe? Eu acho que isso me marcou e eu lembro até hoje. Porque parece que traumatiza, né? Traumatiza ficar ali na cabeça. Mas eu esqueci de comentar uma coisa que você falou aí que fiquei muito contente de você ter falado. Foi assim, você disse, não é só que eu passei a acertar, mas também tem a qualidade dos meus erros. Isso que você está falando, ainda bem que foi você que falou, está registrado aqui. Isso é muito importante, porque assim, a qualidade dos erros, isso é muito, parece contraditório, né? Qualidade dos erros qualidade dos erros. Errar com mais qualidade até chegar ao acerto. E eu acho que, me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que quando você está falando de qualidade dos erros, você está querendo dizer assim, eu comecei a errar coisas que não eram mais básicas e a entender melhor o que errei, o que errava. Sim. Será que é mais ou menos por aí? Sim. Não é isso? Eu lembro que eu comecei a fazer muito isso na preparação com o senhor, que era, tipo assim, não abandonar a questão até eu realmente compreendê-la. Uhum. O senhor me ajudou muito nesse processo. Porque, de alguma forma, se está ali diante da gente, a gente consegue compreender aquilo. Pode ser que no começo demore mais, mas com o tempo vai ficando menos complicado, né? Gabi, eu sei que você tem pessoas esperando por você, criaturinhas pequenas e fofas esperando pela mãe, mas eu já vou me adiantando aqui nas últimas perguntas que eu tenho para te fazer. Uma delas é,
Em quanto tempo, mais ou menos, você sente que começou a perceber as primeiras melhoras nos seus resultados, assim, depois das nossas aulas? Você falou em 3 meses, depois de uns 3 meses. Foi por volta disso, uns 2, 3 meses. Como eu disse, eu não comecei a princípio a melhorar em número, quantitativamente, mas eu percebi que eu comecei a melhorar, não errar as mesmas questões, né? O mesmo tipo de questão. Sim. E faz toda a diferença. Você considerava linguagens uma matéria importante? Se eu considerava. Não, se você considerava no início da sua preparação linguagens uma matéria importante e tinha peso significativo para você e decisivo na sua aprovação. Você achava Confesso que no começo não achava que era. Eu achava que não era prático, não precisava, não tinha como passar muito dos 600 pontos, sabe? 600 e poucos pontos. Era o máximo, não tinha muito o que evoluir. Né? Eu estava redondamente enganada, mas. Mas aí agora você percebe que não era bem assim. Então, e em que momento você, aliás, depois de você entender isso, depois de você perceber que linguagens têm alguma e tem importância na preparação, você chegou a tentar estudar sozinho para linguagens? Sem as aulas, você chegou a tentar viver essa experiência sozinha? Eu confesso até que, perdoem meus outros professores, mas eu faltava as aulas de linguagem e tudo, porque eu achava que não era proveitoso para mim. E aí eu comecei a voltar para as aulas justamente depois que eu comecei a ter aula com o senhor e ver que a aula também era importante. Mas eu tentei, né, estudar sozinha no começo. Não funcionou, né? Não. Não funcionou. Mas você tinha medo de dar errado, de não conseguir estudar e não ter um bom resultado em linguagens, quando você percebia que não ia evoluir, eu acho que bateu um incômodo, né? Sim, com certeza. Eu não sabia a quem recorrer, não ficava perdida. Ficava perdida. Aí você me disse para minha autoestima elevada, você disse que depois das minhas aulas sentiu a vontade para voltar a estudar linguagens. Então isso me permite fazer uma pergunta, se você tinha, se você acreditava, se você passou a assistir essas aulas, porque reconheceu ali método, se você reconheceu ali uma estratégia, se você reconheceu ali um percurso, um caminho seguro na evolução da prova de linguagens. Foi isso? Eu vou ser muito franca, eu acho que nós, quando a gente é vestibulando, o nosso tempo é muito escasso. Então, na aula com o senhor, eu sentia que realmente meu tempo era aproveitado, né? Era um aproveitamento de tempo, eu não estava perdendo tempo, era um investimento, digamos assim. Então, sem dúvidas, foi muito proveitoso e sem a sua ajuda não tinha como. Eu fico muito contente, de verdade, fico muito feliz com isso. E esse depoimento é muito importante claro que para mim, eu não abro mão de dizer que eu, enquanto professor, fico muito satisfeito em escutar isso, mas não é por uma mera vaidade, é porque eu sei que, como eu estou em sala de aula, em contato com outros alunos, quando só o professor fala, fica parecendo que é o professor falando. E quando tem alguém assim como você que vive essa experiência, dá mais segurança quem está nesse processo, sabe? Então é um compartilhamento mesmo de experiência. Mas só para a gente encerrar essa conversa que passa tão rápido, eu queria que você falasse para a gente sobre um ou mais erros e acertos que você cometeu para inspirar outros alunos que estão nessa jornada do Enem. Então, acho que acerto, eu vou falar um que eu já comentei, mas eu quero reforçar. Da gente não desistir da questão. Não desistir de que a gente é capaz de compreender aquela questão. Porque muitas vezes, no meio da nossa jornada, a gente fica, tipo assim, o senhor me explicou. Aí eu, tá bom, vou deixar pra lá. Ok, não vou entender. Desistir da questão. E é justamente esse não desistir, pedir de novo, o senhor vai tentar outra forma, enfim, que vai fazer a diferença para você evoluir lá mais na frente, né? Você evoluir nas questões. Então, acho que um acerto que eu tive era não desistir das questões. Não desistir não achar que eu era incapaz de aprender e de entender aquela questão, né? Até porque ela foi feita para alguém acertar. Então, que seja a gente. Exatamente. E esse foi o seu grande acerto, foi se dedicar às questões até entendê-las, porque
Eu gosto muito de perguntar para os meus alunos assim: entenderam? Entendi eu. Isso é uma resposta educada. Não é, né? Deus. Ah, professor, entendi. Tem certeza. Pronto. Até qual. Não, veja. Eu acho que eu não entendi isso aqui. Então, se dedicar ao que errou é importante para acertar nas próximas vezes. Esse foi o seu grande acerto. E qual foi o seu grande erro nesse processo? Você falou que estudou para linguagem sozinha por um tempo. Sim. Você acreditou que linguagem não era importante. Sim. Então, é mais ou menos por aí? Sim, com certeza. Acho que um dos grandes erros foi menosprezar essa área. Tanto que eu lembro que quase não tinha dedicação de horário para mim. Tipo assim, no meu horário de estudos. Linguagens, cadê? Quase não existia. E foi algo que eu fui mudando ao longo do ano. E foi uma coisa que eu errei muito durante a minha preparação. Eu tenho mais uma curiosidade. Juro que é a última. Você, em um desses anos, Gabi, agora que você já está aprovada, já está cursando, é muito mais leve falar disso. Então, eu queria te perguntar por isso. Mas em alguma dessas vezes que você não foi aprovada, você sentiu que foi por causa de linguagens? Ou não aconteceu isso, assim? Tipo, poxa, se eu tivesse estudado linguagens, eu teria passado nesse ano. Eu acho que por causa de linguagens, não. Assim. De linguagem sozinha, você quer dizer, sozinha, né? Não, Porque, eu acho. Tipo assim, se eu tivesse ido melhor no segundo dia, balanceava o erro do que eu tive em linguagem, né? Mas, assim, com certeza, se eu tivesse feito, por exemplo, a pontuação que eu fiz nesse ano que eu passei, em outros anos, eu teria conseguido passar. Foi muito o grande diferencial para mim, inclusive, passar numa boa colocação. Foi linguagens. Muito bom. Gabi, a conversa passou muito rápido, fico muito contente de ter revisto você. Alguém que eu lembro com tanto carinho, até porque foi uma turma que a gente estava sempre junto ali às tardes, estudando. Pessoas muito queridas que me receberam muito bem. Então, eu sou muito grato e grato por você ter topado falar comigo. Eu sei que você tem suas obrigações, você tem seus filhos, mas fico muito agradecido mesmo de você ter dedicado um tempinho aí, viu? Para vir aqui compartilhar a história com a gente. Então, meu profundo agradecimento. Também agradeço, sim. Eu, inclusive, fiquei responsável na cartilha do ano que eu passei. A gente faz uma cartilha, assim, explicando como é que foi a nossa evolução nas áreas de... E aí me escolheram justamente para linguagens, para falar da minha evolução em linguagens. E aí eu tava relendo e eu vi que eu tinha não citado o seu nome para não ficar escancarado, mas eu falei, com a ajuda do meu professor. Porque eu achei, assim, se não fosse o senhor e mais o professor de física e de matemática, eu não estava na UFES hoje, com certeza, sem dúvida. Então, o senhor foi essencial na minha aprovação. E eu vou ser imensamente grata por isso. Eternamente grata por isso. Bem, eu acho que é sempre bom lembrar que excelentes professores precisam de excelentes alunos. Só existem bons professores com bons alunos. Só existe boa preparação se houver bons alunos. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, é isso que eu quero dizer. E você teve o seu papel fundamental nisso também, e eu fico muito contente de ter contribuído também na sua história, e agora você está aqui para compartilhar o que você viveu. Então, muitíssimo obrigado. Um beijo enorme. E melhoras, porque eu sei que você andou gripada também. Então, foi tudo muito bom. Muito obrigado, viu? Beijos. Tchau, tchau.